Vamos entender agora um pouco mais sobre o comportamento do consumidor. Nós falamos muito sobre isso em alguns exemplos anteriormente e agora nós vamos entender um pouquinho de comportamento do consumidor. O que é comportamento do consumidor? O que ele estuda? É um estudo do quando, porquê, como e onde as pessoas decidem comprar ou não um produto. Combina elementos de psicologia, economia, antropologia social. Tenta compreender o processo de tomada de decisão do comprador, tanto individualmente como em grupo. Ou seja, para eu entender o comportamento do consumidor, eu preciso avaliar todos esses aspectos. Aspectos psicológicos, econômicos, uma série de aspectos para eu conseguir entender por que ele compra determinado produto ou não. Porque entendendo todas essas influências do contexto interno da sua empresa, eu consigo desenhar um produto, ou eu consigo desenhar uma estratégia que venha chamar a atenção do meu cliente. Então, quais são os fatores que influenciam a compra? Fatores psicológicos, sociocultural, coletividade, situacional e ambiente. Os dois ambientes, ambiente interno, ambiente externo. Todos esses fatores, eles podem influenciar ou não do seu produto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantos produtos que vocês já observaram, até grandes marcas que tiveram que mudar suas estratégias por causa de regionalidade? Até a Coca-Cola teve que fazer mudança na cor da embalagem do seu produto, que é uma marca conceituada no mundo inteiro, ninguém tem dúvida. Teve regiões do Brasil que ela teve que mudar a cor da lata, por conta de questão cultural da região. Então, você tem que fazer essa avaliação do ambiente externo para desenhar a sua estratégia. Porque às vezes uma cor, uma comunicação que você coloca no seu produto vai agredir essas pessoas. E com certeza elas não vão gostar, não vão apoiar o seu produto. Tem que fazer esse tipo de avaliação. Sociocultural, coletividade, situacional e ambiente. O que mais? Atitude, percepção, personalidade e motivação. Até a motivação influencia na aceitação ou não do seu produto, na percepção de valor, do que é valor para essas pessoas. Para cada região isso muda muito, frente ao contexto cultural, ao contexto regional. Você tem que entender o que influencia, quais são as necessidades, quais são os desejos, que a gente falou isso em todas as áreas, o marketing não foge disso. Sempre todo o contexto que a gente for estudar, todo o tema que a gente for estudar, a gente vai voltar nas necessidades, nos desejos. Por quê? O marketing ele tem o poder de despertar os desejos. Ele não vai impor o desejo ou o comportamento das pessoas. Mas quando você faz esse estudo de todos esses pontos que eu citei para você, eu posso despertar a vontade das pessoas, eu posso despertar o desejo nelas de comprarem algo. O que mais que eu tenho que observar? A cultura, as classes sociais, grupos religiosos, situação econômica, estilo de vida. Por exemplo, a situação econômica do país, no momento que a gente vive hoje, ela não é a das melhores. Então eu não posso deixar esse ponto de lado. Obviamente, eu vou ter que ter uma estratégia melhor de preço, eu vou ter que ter um poder de convencimento, ou eu vou ter que pegar meus produtos, se eu tenho vários produtos, eu vou ter que observar qual o produto que é bem de primeira necessidade para o meu cliente. Porque no momento que a gente vive, no momento de desemprego, economia desequilibrada, o cliente está fazendo uma seleção da sua cesta. Ele só está comprando bens de primeira necessidade. Então, o fator econômico influencia muito na decisão da compra do seu produto. Amigos, família, trabalho, religião influencia muito. Na verdade, a religião e a política ela é um fator que influencia muitas coisas, influencia muito no seu produto. Então, você tem que estar atento a esses valores. Se você vai desenhar um produto numa região em que a maior parte das pessoas tem um apreço, uma força, um respeito muito por determinada religião, se o seu produto não vai de encontro às crenças e valores dessa religião, ele vai ter rejeição. Então não adianta você querer empurrar esse produto nessas pessoas, você vai ter problemas. Cultura, crenças, valores regionais, regionalismo, entender o comportamento baseado na religião, etnia, estágio de vida, estilo de vida, o estágio que a pessoa está vivendo na vida. Por exemplo,
eu tenho um produto em que ele atende várias classes sociais. Ele atende o adolescente, ele atende o jovem e ele atende o idoso. Eu tenho que ter uma comunicação para cada momento da vida dessa pessoa. Para cada momento, para cada fase, essa pessoa tem um valor diferente, ela tem um objetivo diferente. E o meu produto tem que provocar isso, ele tem que estar desenhado nesse sentido, senão ele não vai chamar a atenção do meu cliente. Influência dos filhos. Os filhos hoje são os principais influenciadores do egresso dos pais para as mídias digitais. Então não dá para eu descartar a força dos filhos na decisão de compra de determinado produto. Eu tenho que saber qual a composição familiar. Se eu vou vender um certo produto em que ele chama a atenção de um público numa faixa etária que já está na fase em que tem família, pode ter certeza que o filho vai ser um fator decisor na compra. Então eu tenho que montar uma estratégia para envolver essas pessoas no processo de compra. Você tem que acompanhar a evolução familiar. Se você tem uma família que ela começou com uma base de renda, ela foi crescendo, teve mais acesso à instrução, teve acesso a uma renda maior, você tem que ter essa informação do seu público, do seu cliente. Quanto mais ele vai evoluindo, mais ele vai exigindo no seu produto e no seu serviço. E você tem que ir mudando a comunicação e acompanhando essas mudanças. O que mais a gente tem que observar no comportamento do consumidor? As classes sociais. É muito importante. Grau de instrução, poder aquisitivo, modo de vida, riqueza, interesses e comportamento de consumo. Se eu não sei qual é o comportamento de consumo do meu cliente, como que ele lida com determinado público, com determinado produto, eu não vou ter a comunicação certa. Então eu preciso saber o estilo de vida, a fase que as pessoas estão passando, o que é valor para elas, o que é interessante para elas, o que elas estão precisando, de que forma que elas estão precisando da entrega desse produto ou desse serviço, para que eu consiga montar uma estratégia que vai de encontro a essa necessidade. Então, gente, na primeira aula de comportamento do consumidor, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Quais são os pontos que eu preciso avaliar para desenhar o meu produto e conseguir montar uma boa estratégia? Pegue esses pontos e faça esse tipo de avaliação no seu produto, no seu serviço e no seu mercado.